A década de 60 foi extremamente marcante em todo o planeta. Representou mudanças socioculturais, políticas e comportamentais. Nos anos rebeldes, como também é chamada essa época, a TV brasileira ganhava força, alcançando um maior número de telespectadores. TV Itapuã, a primeira emissora de TV baiana, é inaugurada. Foi erguido o Muro de Berlim, foi implantada a ditadura militar no Brasil. Tudo isso ao mesmo tempo em que movimentos pacifistas ganharam força no mundo, que Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua luta pelos direitos civis e que a comunidade hippie teve seu momento de pujança. Nessa era, surgiram os novos baianos. Quando cheguei, tudo estava virado. Foi criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Teve início o tropicalismo. A Jovem Guarda ditava a moda. Aconteceu o Festival de Woodstock nos Estados Unidos. Foi gravado o primeiro disco dos Beatles. Lançada as séries de TV A Família Addams e Batman. Também o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. E, finalmente, o homem desbrava o cosmo com o russo Yuri Gagarin. E logo depois, chega à Lua com os americanos, através da missão Apollo 11. Em meio de todos os avanços tecnológicos, a ciência evoluiu com a chegada da primeira pílula anticoncepcional ao comércio e com o primeiro transplante de coração. Enquanto na Bahia, alguns médicos anestesiologistas se reuniam com o intuito de organizar o mercado de anestesia para poder cuidar melhor dos seus pacientes e garantir segurança e confiabilidade às instituições hospitalares e aos cirurgiões. A CAIS, a Clínica de Anestesia, nasceu lá no Hospital de Bahia. Então, o que acontecia com frequência? Havia dois serviços, ditos serviços particulares, na cidade nesse tempo. Um era formado pelo Dr. Eduardo Araújo, o Renato Carvalho, esse pré-falecido, e o Dr. Carlos Gomes da Rocha Reis. Marcavam a cirurgia particular e eles três estavam ocupados aí. Eles nos pediam para fazer. Nenhum dos três, nem o Eduardo, nem o Carlito Reis, nem o Renato Carvalho, queriam aceitar fazer a cobrança. Não, quem fez a anestesia foi você, o paciente é seu, você cobra para você. Isso começou a acontecer assim, com alguma frequência. Por que a gente não reúne isso e acaba com esse negócio? Porque naquela época, os cirurgiões mais importantes se acompliciavam com os anestesistas mais importantes também. O trabalho que a gente fazia para as instituições públicas era muito mal visto por eles, que não davam uma compensação adequada ao esforço das pessoas. Em 1964, houve o Congresso Mundial de Anestesia em São Paulo. Houve uma revoada de anestesistas para São Paulo. Acho que foi o primeiro Congresso Mundial de Anestesia aqui no Brasil. Naquela época, eu tinha uma convivência muito próxima com Oliveira Gonai, de saudosa memória, e nós conversávamos muito, nós tínhamos inclusive uma afinidade política, ideológica, estudantil. O Guanais foi presidente da UNE, eu fui presidente do diretório da Faculdade de Medicina, então a gente tinha uma relação muito próxima. E essa relação nos dava essa visão, vamos dizer assim, do coletivo, da comunidade, do serviço, de como nós poderíamos nos engajar, vamos dizer assim, dentro desse serviço. Porque quando eles voltaram, viram que tinha necessidade de fazer grupo, né? Então foi feito pelo grupo com o Dr. Valdir Medrado, Dr. Osano Barbosa, Dr. Carlindo e Dr. Walter Viana. E me chamaram também. Era uma parte de colegas que pertenciam ao Serviço de Anestesia de Salvador, que foi fundado em 55. E, por outro lado, havia um grupo formado também na mesma época, por Dr. Renato Marques, Renato Carvalho, Dr. Carlito Reis, Dr. Eduardo Araújo, e junto com o Dr.
Paulo Freitas e Dr. Roberto Dora formaram outro grupo, mesmo número. Haviam diversos grupos de 2, 3 anestesistas, ora no hospital português, outros no hospital espanhol. E para evitar divergência, conflito, eles resolveram se unir, os do hospital português com os do hospital espanhol e alguns outros avulsos, e fundaram a CAIS. Começou uma reunião de amigos que trabalhavam juntos. Mas para você ter uma ideia, nós não tínhamos nem pessoa jurídica. Era um acordo de cavalheiros. Eu via eles à noite na mesa da sala, reunidos, fazendo as contas para dividir os proventos do mês. Na verdade, nós não tínhamos nenhum funcionário. Então, mais ou menos um ano depois de a gente ter assumido, 2 anos no máximo, nós contratamos a nossa funcionária Estela. Ela não quer que a gente saiba que já tem mais de 20 anos de casa, mas tem. Eu acho que foi muito bom a formação da CAIS, porque todo mundo passou a viver em harmonia e serviu até de exemplo para a formação de outros grupos. Eu acho que o principal é a memória afetiva. Você tem que ter uma memória afetiva para saber como era antes. Como era antes? Na época que a CAIS foi fundada, em 1966, eu ainda não era nem sequer estudante de medicina. E quando eu me formei e que entrei, só existiam 24 a 25 anestesistas na Bahia. Lotado no pronto-socorro, para atender a cidade de Salvador inteira. Era o único anestesista existente em Salvador. Eu já tive a oportunidade de fazer 4 anestesias. Que a anestesia que se fazia há 50 anos é muito diferente da anestesia que se faz hoje. Década de 30, nos primórdios da anestesia, o anestesista escolhido era o mais forte da equipe. Porque os anestésicos utilizados até então, eles irritavam a árvore respiratória, a árvore brônquica, e os pacientes se debatiam. O que tinha lá era éter, principalmente para uso em criança. Meu pai, quando chegava em casa, impregnava a casa toda. E nas blitz, poucas e raras que existiam, quando a polícia chegava e abria o carro, abria o vidro, sentia aquele bafo do éter, né? Aí era problema. Aí se identificava. Então. Antigamente, a visita pré-anestésica era feita praticamente na hora da cirurgia. Improvisava uma gase, pingava éter, induzia com éter. Era um tensiômetro no braço e o dedo no pulso. Alguns colegas pegavam o estetoscópio, pegavam a nasogástrica, cortava, prendia com esparadrapo e passava a cirurgia inteira no ouvido para ver o toco, o batimento cardíaco. A oxigenação era comparando a ponta dos dedos para ver se estava, como é a cor da polpa digital. É porque o vaporizador de anestesia era uma mamadeira que a gente improvisava. Era um laringoscópio, as cânulas não eram descartáveis. A famosa cebolinha era um respirador, parecendo uma cebola, que ficava no ombro do paciente. Um vaporizador preso no pedestal do soro e acabou. E não morria ninguém. Não tinha monitorização. Hoje nós temos monitor para tudo dentro da sala. Nós temos oxímetro, nós temos capnómetro, nós temos monitor de pressão invasiva. Basta você prestar atenção no carro e ter um conhecimento científico e técnico. Hoje em dia, os anestesistas que chegam encontram a mesa posta. As escalas eram muito precárias. Ficavam umas coisas de plástico pregadas no quadro de aviso. Eu datilografava e minha mulher levava nos hospitais. Quem viveu o pior antes vai dar muito mais valor ao que ele está vivendo agora. A CAIS sempre primou por ter profissionais de qualidade. Eu me lembro da CAIS ainda com 20 sócios.
que foram os fundadores. E eu fui o 42, porque quem me levou para CAIS foi o Dr. Roque, o Dr. Djalma. Então eu fiz esse concurso para o Serviço de Anestesia de Salvador, fui aprovado e comecei a trabalhar. E dentro da ISS tinha o grupo de anestesistas da CAIS, que era o sonho de todo mundo, porque como se fosse assim um upgrade. Meu sonho está na CAIS, já estava na SAS, trabalhando muito. Já tinha um tempo sem tirar férias, saí de férias uma semana e viajei. Na manhã que eu estava voltando de viagem para Salvador, recebi a ligação de um colega meu de residência, me dando parabéns, que meu nome tinha sido aprovado em Assembleia e que eu passava a ser sócio da CAIS naquele momento e tal. Se eu não já sabia, não sabia. Então eu estou lhe dando parabéns e estou lhe dando notícia, você está me dando notícia. Aí na reunião, o Roque fez, reunião com o Roque de Djalma. Carlinhos, e Erma e Totti? Porque eu estava furando. Eu posso ir para a anestesia particular, eu ia para o espanhol, então eu estava furando. Eu queria entrar. Eu estava furando o serviço. Escondido, eu ia português, para o espanhol, me levava, tirava para o cirurgião. Em resumo, aí a reunião aqui, não, mas só cinco, não dá para entrar, Erma e Totti, agora não dá não. Mas o Roque fez, Carlinhos, dá para aqui, Erma, no mês, ele fez 2 anestesia no mês, Totti também no Martagão, tem que entrar eles dois. Eu sei que entramos. Eu conheço a CAIS, acho que desde que eu me entendo por gente, né? Desde pequena, meu pai já trabalhava. A CAIS surgiu na minha vida ainda antes da formatura. Eu tinha uma amizade com o Dr. Walter Viana. Muita coisa que eu sei da CAIS e aprendi foi vendo e convivendo com meu pai. A minha vida. Eu só sei o que é CAIS. Quando eu entrei para a CAIS em 1974, aí meu status, né, aumentou, era meu sonho, o sonho da minha vida. Então, quando eu fui fazer a residência, depois de formado, eu tinha esse objetivo de um dia fazer parte da mesma empresa que o Dr. Walter fazia. Eu escolhi anestesia vendo um filme que não me lembro como. Eu assisti, tinha uma cirurgia, eu vi lá um anestesista, não sei o que e tal. Eu achei que aquilo coadunava mais comigo. A anestesia eu acho uma coisa assim que... não sei nem definir. Para mim, foi a minha vida, significou tudo. E me identifiquei com a anestesia também por essa possibilidade de ser uma especialidade, principalmente na forma como a gente exerce. É uma especialidade que a gente tem um universo amplo de atuação. Logo que eu comecei a ver o que era anestesia, eu dizia, eu não acredito. Será que está vivo? Será que está morto? E a anestesia tem uma coisa em particular interessante, que ela tem começo, meio e fim. A anestesia é uma especialidade que você usa a droga e usa a técnica e você tem um resultado bem imediato. O americano que faz estatística de tudo diz que é uma das profissões mais estressantes que tem é a anestesia. Eu, sinceramente, nunca vi esse estresse, não. Eu gosto do desafio. Na hora que você entrar na sala de cirurgia para fazer uma anestesia, seja qual for, dados fundamentais devem estar preparados e disponíveis. Ele tem um peso nas costas enorme, porque geralmente enverga nas costas do cirurgião, mas só quebra nas costas do anestesista. É um trabalho que não é só você, é um trabalho de equipe. Você depende do enfermeiro, você depende do cirurgião, você depende do técnico de enfermagem que está na sala. Assim como as outras áreas médicas, ele tem uma responsabilidade muito grande. Implica em doar-se muito. Né? A relação do anestesista com o paciente é muito humana. É preciso entender o ser humano. Tem que focar no paciente.
Eu falo para os residentes isso, ó, você não tem direito de ficar nervoso aqui, cara. Quem tem direito de ficar nervoso é o paciente. Você tem que fazer o melhor para ele. Se o cidadão não tiver pelo menos uma inclinação para a doação de si próprio, ele não consegue grande coisa. Mas uma coisa absolutamente não mudou e continua e vai continuar pelos séculos afora, que é o respeito pelo paciente. É muito gratificante você saber que você está fazendo alguma coisa de bom para seu semelhante. Você vê um bisturi entrar na carne de um irmão e ele não sentir nada, só isso lhe gratifica. O cirurgião opera um paciente, ele termina, ele não sabe o pós-operatório como vai ser, ele vai para casa preocupado, o pós-operatório pode ser ótimo e pode não ser, depende da reação do paciente, de uma série de fatores. E na anestesiologia não, você tem aquela sensação de dever cumprido. Eu vou para casa tranquilo, não, eu sei que deixei meu paciente bem, ele já não está mais sob a ação das drogas, já acordou, despertou, e isso é uma coisa que me atrai. É muito ruim levar preocupação para casa. Eu tenho pena dos colegas de outras especialidades. Não é uma coisa boa, não. Quando nós começamos, pelo menos na minha visão e na visão dos colegas mais próximos, que eu já citei aqui, a visão era a gente criar uma coisa que ela fosse atemporal, que ela continuasse, vamos dizer, tivesse uma maneira, como você, uma porta de entrada e com um caminho de ascensão, vamos dizer assim, que a pessoa pudesse chegar até a sua diretoria, a sua presidência, entendeu? Não fosse uma coisa estanque. E por conta disso é que ela está vivendo esses 50 anos. Em 50 anos, nós vimos procedimentos cirúrgicos aparecerem. Em 50 anos, nós vimos procedimentos cirúrgicos desaparecerem como alternativa de tratamento. Em 50 anos, nós testemunhamos o crescimento de instituições. Em 50 anos, nós assistimos, com pesar, a sucumbência de algumas instituições. Em 50 anos, nós contribuímos para o crescimento de outros profissionais. Nós estamos hoje do jeito que estamos devido aos antepassados, que lutaram muito, conseguiram, através das direções dos hospitais, terem confiança no serviço. Então, os colegas que terminam a residência sempre tem um porto seguro, um local para trabalhar. Todo ano admite sócio 2, 3, 4, isso há décadas vem sendo assim. Tanto que a Coisa Ideia funcionou, tanto que hoje em dia se faz cooperativa de tudo, né? É a maneira de se unir através de cooperativa. Outros grupos se formaram modelo CAI, sem ter aquela de um querer engolir o outro. E hoje eu acho que a coisa está aí tocando desse jeito que está em harmonia. Pela unidade que nós temos de trabalho, isso fortalece profissionalmente e para enfrentar o mercado. A estrutura intelectual, de trabalho, de coleguismo, de amor à instituição, entendeu? Você agrega tudo isso e aí mata e morre por uma instituição dessa, tanto que você está vendo que é difícil uma instituição fazer 50 anos. Então você vê hoje a diretoria da CAIS, só tem a turma nova, né? Eu acho que eu sou mais velho, né? Mas funciona, rapaz, como se fosse o pessoal mais antigo, o espírito também, de cooperação, de solidariedade, de trabalho em conjunto, entendeu? Isso é uma mística, isso tem algum segredo que eu também não sei qual é, não. Quando o colega está com uma certa dificuldade, seja a hora que for, ele aciona o SOS, vai aparecer 2, 3, 4 para ir lá. Para dar um suporte, ou para dividir alguma responsabilidade, ou então para dar alguma opinião. Então isso é fundamental, que eu acho que é valioso. Eles têm a preocupação de entrar no WhatsApp, se orientar quem está de plantão, quem está de turno.
Não precisa de haver uma supervisão, eles mesmos se organizam. Eu acho que ali você não se sente sozinha, você se sente amparada, trabalhando em grupo, uma grande família. Eu tenho uma família que é minha família, que eu adoro muito, mas a CAIS não tem adjetivos. São homens competentes, amigos. Mas eu sei que eu fiz a decisão certa. Porque a CAIS me recebeu muito bem. Eu vivi a CAIS. Faz parte de minha vida, do dia a dia, do meu trabalho. E sempre eu colhi fruto disso. Satisfação e orgulho de pertencer a um grupo que é um dos mais fortes, né, e mais bem conceituado. Eu tive duas realizações. Uma foi trabalhar no ensino, no Hospital das Clínicas, e outra a pertencer a esse grupo de pessoas, de anestesistas, expoentes. Eu até brinco que a CAIS, para mim, é a vaca das divinas tetas. Tudo que eu devo profissionalmente hoje, eu devo à CAIS. A gente sentir que valeu a pena tudo que tem sido feito, né? Porque o reconhecimento dos colegas, principalmente dos mais novos que vão chegando, eles vão sentindo que alguém fez alguma coisa e que deu certo, né? E aí isso estimula que eles façam também as mesmas coisas. E eu me sinto assim muito orgulhosa, né, de poder fazer parte da empresa, por tudo que a gente já falou aqui, né, da sua organização, dos lugares que a gente trabalha, que são lugares de excelência. Vamos comemorar 50 anos com a vitalidade de estar começando sempre, a cada momento, um ciclo novo. Olha, a primeira coisa que eu gostaria muito mesmo era de comparecer à festa de centenário da CAIS, mas acho que não vai ser possível, infelizmente. A natureza não permite. Mas nos 60 anos, com certeza, eu estarei. Que Deus ajude, que Ele segure pelo resto da vida, por mais de 50 anos, para vocês fazerem uma reportagem desse tipo. Eu faço votos que a CAIS continue viva e que aqueles que vierem depois de mim saibam manter a unidade da CAIS. Que essa união perdure por todo o tempo, né? Várias gerações que vêm aí. A gente se aproprie do passado, do histórico, da convivência dos nossos pares e dos nossos antecessores, alguns que saudosamente já se foram, para que a gente possa viver bem no presente e que a gente possa projetar para gerações futuras momentos de solidez como o que nós vivenciamos atualmente. Você vai sonhando, porque se você parar de sonhar na vida e acreditar que tem alguma coisa para fazer, você está perdido, você deprime, você coisa. A única coisa que eu olho para trás e tenho muita saudade é da minha CAIS. Fico muito feliz em estar hoje aqui celebrando os 50 anos da CAIS com vocês. Nesse bate-papo, eu acho que isso é uma coisa fantástica para todos nós. Dessa forma, somos um grande grupo e o bem-estar de um de nós depende do bem-estar de todos nós. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Soren Kierkegaard.